Capítulo 21 – Conclusão do interior. Enquanto Iwate estava desaparecendo, Sora do lado de fora perdeu 3/4 de sua força, permitindo que Urahara, Yoruichi e Tessai o selassem. Antes de desaparecer, ele conseguiu jogar algumas palavras na cara do nosso MC. Iwate, você vai pagar por isso. Ponto. Sistema. Jing. Parabéns ao anfitrião por concluir a condição 4. Recompensas. Odioku incompleto. Sistema de 16 níveis. Jing. Parabéns ao anfitrião por atingir o nível 56. Sistema. Jing. Modifique as novas estatísticas para o host ver. Sistema. Jing. Menor que estado maior que. Nome. Ishigo Kurosaki Xiaolan Sora. Idade. 3 anos 9 meses 3 dias. Nível. 40 XP, 0, 742.563.060 maior que nível, 56 XP, 0, 487.745.740.794. Vigor, 20, 351 avos saúde, 203 maior que vigor, 36, 367 avos saúde, 363. Ataque, 20, 341 avos força, 203 maior que ataque, 36, 357 avos força, 363. Defesa, 20, 344 avos resistência, 203 maior que defesa, 36, 360 avos resistência, 363. Foco, 49.159 avos mental, 490 maior que foco, 65.175 avos mental, 650. São Paulo, 10.136 10.136 avos Reiatsu, 1.013.600 maior que, São Paulo, 10.152 10.152 avos Reiatsu, 1.015.200. Afiliação, características, Gula, humano. Sistema, Jing. Parabéns, anfitrião, por obter um fragmento incompleto e 2 fragmentos de Odioku. Você gostaria de fundi-los e formar um completo. Como o MC estava ocupado observando suas notificações, ele ficou sem palavras quando ouviu falar da última e não pôde deixar de perguntar o preço, pois estava interessado nisso. MC, quantos pontos serão isso? Sistema, o anfitrião só precisa pagar 1.500 soul points. MC, então faça isso. Sistema, Jing, o anfitrião usou 10.000 pontos de alma. Pontos restantes 350. Sistema, Jing, parabéns ao anfitrião por completar uma submissão repetível. Recompensas, menor que 1 XP 50 pontos maior que ganhando 30 XP. O incompleto e os fragmentos de Odioku apareceram do nada, impressionando Ishigo, e então eles começaram a girar e quebrar em partículas enquanto lentamente se misturavam e se fundiam juntos. 1, 2, 3, 5. Depois de 10 minutos um alarme sonoro soou nos ouvidos do MC. Sistema, Jing, parabéns anfitrião por criar um menor que Odioku completo maior que. Sistema, Jing, menor que Odioku completo maior que. Uma esfera criada por Urahara contendo conhecimento muito além de suas habilidades, pois é capaz de distorcer as leis do universo. Concede ao usuário imunidade completa contra ataques mentais, combinando com o menor que clone da alma espiritual maior que do host. O host pode criar uma vida como um clone permanente, combinando com a imaginação e a essência de origem do host, pode ser usado para criar sua própria alma Zancaputo. Ishigo olhou para um MC chocado e feliz que estava com os olhos bem abertos e até sua língua estava pingando saliva, e não sabia se algo estava errado. Ele tentou chamar algumas vezes e só quando deu um soco na cara ele reagiu. MC, WTF, o que você está fazendo? Ishigo, eu te liguei umas 10 vezes, você estava olhando para o desconhecido como um idiota. MC, você é o idiota, todo mundo é um idiota, eu sou um gênio maluco. Portanto, morra pela equipe. Quando ele disse que Ishigo foi perfurado em seu coração com uma lâmina giratória de seu clone, mas o que surpreendeu MC foi que ele tinha uma expressão pacífica em seu rosto e ficou chocado quando ele ouviu suas últimas palavras.
Ichigo, se cuida meu pai, não, nossa família. E com isso Ichigo caiu sem vida no chão enquanto o MC congelou por toda a eternidade, mas depois foi interrompido pelo sistema. Sistema, Jing, parabéns ao anfitrião por concluir a condição 5. Recompensas, Odioku completo, 20 níveis, 50.000 pontos de alma. Sistema de essência de origem, Jing. Parabéns host por atingir o nível 76. Sistema, Jing, mostrando novas estatísticas para hospedar. Nome, Ichigo Kurosaki, Xiaolan Sora. Idade, 3 anos 9 meses 3 dias. Nível, 56 XP, 30, 487.745.740.794 maior que nível, 76 XP, 30, 162.187. 980.714.295. Vigor, 36, 367 avos saúde, 363 maior que vigor, 56, 387 avos saúde, 563. Ataque, 36, 357 avos força, 363 maior que ataque, 56, 377 avos força, 563. Defesa, 36, 360 avos resistência, 363 maior que defesa, 56,3, 80 resistência, 563. Foco, 65 175 avos mental, 650 maior que foco, 85 195 avos mental, 850. São Paulo, 10.152 10.152 avos Reiatsu, 1.015.200 maior que, São Paulo, 10.172 10.172 avos Reiatsu, 1.017.200. Afiliação, características, gula, humana. Sistema, Jing, parabéns ao anfitrião por evitar a condição 1. Sistema, host agora tem poder suficiente para criar sua própria Zanpakuto. O anfitrião pode usar a característica menor que gula maior que para comer todos os 4 andares desta torre que contém a essência de origem de 1, Ichigo Kurosaki 2, Zangetsu 3, Waitei 4, Iwachi em seguida. Use o Odioku completo com essência de origem para criar seu próprio Zanpakuto contendo cada única característica. Você deseja prosseguir? Seishan aqui. Tenho más e boas notícias. Fui avisado hoje através da equipe de construção da minha casa responsável pela reforma que eu ficaria sem energia por 2 dias, então me esforcei muito para escrever 4 capítulos hoje. E a boa notícia são 2 capítulos até o final do arco 1. Vou tentar chegar cedo e terminar esse arco, por enquanto estou cansado. Fim do capítulo. Capítulo 22, uma nova alma Zanpakuto. Sistema, host agora tem poder suficiente para criar seu próprio Zanpakuto. Host pode usar a característica menor que gula maior que para comer todos os 4 andares desta torre que contém a essência de origem de 1, Ichigo Kurosaki 2, Zangetsu 3, Waitei 4, Iwachi em seguida. Use o Odioku completo com essência de origem para criar seu próprio Zanpakuto contendo cada característica. Você deseja prosseguir, MC. Antes disso, porque na história original Iwachi apareceu 14 anos depois. Em vez de 7, sistema. Host está enganado agora. Iwachi está assimilando seu intelecto e restaurará sua inteligência 6 meses antes de Masaki morrer na história original. Onde ele começará a recuperar sua força e se acostumar com isso por 9 anos, embora agora pode ser mais cedo ou mais tarde devido à interferência do anfitrião. De criar uma Zanpakuto mantendo uma origem de minha escolha. Calcule e me encontre uma solução. Sistema, Jing, calculando, encontrado. Sistema, hospede para criar seu próprio Zanpakuto. O hospedeiro pode usar a característica menor que gula maior que para comer as origens que você tem nesta torre e usar sua própria origem da missão junto com 10.000 pontos para substituir qualquer essência que desejar.
Em seguida, use o Odioku completo com origem de sua escolha junto com menor que Spirit ou Soul Clone maior que para criar seu próprio Zanpakuto contendo cada característica. Você deseja prosseguir. MC, prossiga. Sistema, Jing, prosseguindo. Escolha a origem que deseja criar sua Zanpakuto. MC, HEH, isso é fácil. N, Kurosaki Ishigo. Sistema, Jing. Procedimento afirmativo. Sistema, Jing. Usando menor que gula, comer. Devorar. Criando Reiatsu único. Concluído. Criando Zanpakuto usando Odioku completo com origem da escolha do host. Concluído. Criando um clone permanente dentro do reino da alma do host. Fusão da alma Zanpakuto com menor que clone da alma espiritual maior que. Sistema, Jing. Deseja manter as memórias, personalidade e experiência da origem. MC, sim. Sistema, Jing. Procedimento afirmativo. Enquanto MC estava começando a ver todo o processo. Do lado de fora, uma forte explosão foi ouvida no selo de Sora revelando um Shinigami de 3 anos sentado em meditação deixando Yoruichi, Tessai e Urahara tensos da amarga batalha que tiveram e mal se recuperaram. Ao verem que não sabiam o que estava acontecendo e decidiram se preparar para tudo, esperaram e esperaram, mas nada estava acontecendo, nosso MC ficou ali com os olhos fechados, desconhecido para eles, ele estava fazendo. Em outra dimensão muito distante com as próprias sombras uma figura começou a cuspir sangue pela perda de pedaços da essência, e quando o responsável viu isso correu em sua direção. Meu rei, o que há de errado? Todos os residentes sentiram algo errado e correram também para a sala do trono. Meu rei, meu rei, meu rei, era Yuati, ele acenou levemente com a mão indicando que de alguma forma ele havia acordado muito mais cedo do que o horário prometido. Ele os sentiu perto deles e disse meias palavras para eles. Yuati, vocês, podem, ganhou, anos. Mas, não, mais. Ele adormeceu novamente deixando todos confusos sobre o que ele quis dizer e apenas uma pessoa começou a revelar intenção de matar em direção ao desconhecido, lá fora. Enquanto isso, todo o processo tinha acabado de terminar e um novo clone apareceu dentro do MC Soul, S com novos poderes e um novo nome era Kurosaki Ishigo e ainda um ser mais poderoso ameaçando devorar os próprios céus. Sistema, Jing, criação. Do clone nome, Kurosaki Ishigo. Zanpakuto nome, Heavenly Devur Moon. Fim do capítulo. Capítulo 23, Atualização do sistema e consequências. Sistema, Jing, criação concluída. Nome do avatar do clone, Kurosaki Ishigo. Nome Zanpakuto, Heavenly Devur Moon. Os edifícios começaram a desmoronar no espaço que era caótico e depois que viraram pó o que restou foi um céu escuro com uma lua azul brilhante. Então quando Ishigo abriu os olhos e você podia ver o poder através de seus olhos afetando o espaço criando auroras sob a lua e as torres do céu resorts 1, 2, 3, 20, 50 inúmeros resorts e edifícios de todos os tipos nasceram estabilizando o espaço. Ishigo, como eu, ainda estou vivo. MC, você queria que eu os protegesse, mas sem uma espada leal, como posso fazer isso? Ishigo, então você me transformou em Zanpakuto. MC, não é melhor. Meu clone e minha Zanpakuto. Sinta-se. Prove seu poder. Ishigo fechou os olhos e começou a se familiarizar com seu novo eu e poder, mas de repente ele ficou chocado e arregalou os olhos. Ishigo, você, quero dizer, sério, muito. MC, então o que você acha? Bastante surpreso, né? Bem, por enquanto, fique aqui e se acostume com esse poder. Ishigo, então você é realmente um gênio. Aspas. MC, porque o que você achou de mim? Ishigo, um pé no saco. MC, sistema eu exijo outro Zanpakuto. Sistema Ishigo mais, nunca. MC, NNNNNNNN nu. Enquanto isso durou um tempo eles ficaram bastante ansiosos lá fora por tanto tempo que até o MC perdeu a noção e ainda não tinha acordado. Yoruichi não aguentou mais e se aproximou e simplesmente enquanto ela estava vendo o rosto dele, ele acordou e caiu em seus seios acariciando-os com bastante força.
Yoruishi, ou, OOHHHH. Ela gemeu um pouco, mas depois fechou a boca porque ela sabia alguns deles estavam observando. Enquanto ela pensava nos outros, ela ouviu pequenas risadas de Masaki e então viu Tessai assobiando e Urahara e Ishin rindo loucamente no chão. Ela ficou chateada e jogou um kido direto no chão. As feridas de Urahara o fazendo chorar com lágrimas de sangue. MC por outro lado, enquanto ele beliscava seus mamilos, ele recebia muitos alarmes sonoros do sistema. Sistema, Jing, parabéns ao anfitrião por completar uma submissão repetível. Recompensas, menor que 1 XP 50 pontos maior que ganhando 200 XP. Sistema, Jing, missão principal desencadeada. O programa e o subprograma menor que The Bleach System maior que alcançaram seu caminho desejável. Será necessário um Odioku completo e 40.000 pontos de alma, juntamente com a hibernação do host por um período de 10 anos para atualização. Recompensas, desconhecido. MC franziu a testa e Shigo, que recebeu o mesmo alarme por voz, franziu a testa também, mas ambos sabiam que tinham que se tornar mais fortes para enfrentar poderes superiores, portanto, eles chegaram a um acordo enquanto falavam interiormente. MC, o Ishigo, você, vou cuidar de todos, nossos ainda não vistos Yuzu e Karen, salvar a mamãe e ajudar o papai a recuperar seu poder. Mas não se atreva a fazer nada com essas hacks e pernas sensuais, elas são minhas. Ishigo, PFFFFFX achachacha de jeito nenhum BLRLRLRLRLRLRLRLRL. Ishigo estava rindo, essa era uma das razões pelas quais mesmo agora ele não soltou os peitos de Yoruishi e ainda os beliscava fazendo-a corar. Mas então ela percebeu que ele mal conseguia segurar seus mãos em frente, pois ele estava perdendo força mais rápido do que o esperado. MC, sistema, faça isso. Sistema, Jing, host usou 40.000 pontos para a missão principal. Sistema, Jing, parabéns ao anfitrião por completar uma submissão repetível. Recompensas, menor que 1 XP 50 pontos maior que ganhando 800 XP. Foi então que MC começou a se perder em um sono eterno, voltando cada vez mais forte para reivindicar aqueles boobs lá fora. Ishigo, nos últimos momentos o que você pensava que era peitos? MC, ir, as.ses, Ishigo, Yoruishi, Ishigo, você está bem? Ishigo, nunca melhor, fim do capítulo. Capítulo 24, 10 anos. Quando nosso MC estava entrando no sono eterno para uma grande atualização, Ishigo estava se divertindo muito, ele mimava suas irmãzinhas quando elas nasceram quando ele tinha 4 anos e sempre o seguia atrás. Ele se sentia como um irmão mais velho protegendo suas lindas irmãzinhas, especialmente Yuzu, que é muito quieta porque nasceu com uma constituição um pouco mais fraca. Por outro lado, Karen foi rebelde desde o primeiro dia de nascimento, ela até faz xixi em qualquer pessoa que vê. Os anos passou vendo-os crescer e eventualmente ele chegou aos 9 anos de idade, ele estava preparado para lutar pela vida de sua mãe apenas para perceber que ela não precisava de nenhuma ajuda, pois ela matou instantaneamente Grand Fisher, deixando-o intrigado, deixando-o com uma cara de pôquer e só depois de muito tempo, incontáveis dias fritando seu cérebro, de repente ele se deu conta. Ele tinha acabado de lembrar que eles mudaram demais a história. Durante esses anos Ishigo estava indo para a loja de Urahara e continuou treinando em Kido artes de Yoruishi e Tessai. Ele conseguiu aprender alguns Kidos simples e quase matou Yoruishi na tentativa de criar um Kido único como MC tinha, o que resultou em sua derrota. Ele queria criar uma corrente como Kido que prendesse seus oponentes no próprio espaço e tempo, ou seja, aquele que ficar preso terá seu corpo completamente congelado e não importa quantos dias passem, eles sentiram apenas que passou um segundo. De qualquer forma, eles se enroscaram no corpo sexy de Yoruishi, rasgando suas roupas, acariciando suas pernas, bunda e peitos, e depois de tudo isso ela teve que ativar menor que Shunko maior que para escapar e espancá-lo. Enquanto em um canto de uma esquina Urahara e Ishin estavam levantando seus polegares para cima com o nariz sangrando ao verem todos os lugares públicos dela, resultando em espancamentos e perda de memória.
Eventualmente, Ichigo completou 12 anos e pensando que em mais 2 anos nosso MC acordará orando aos deuses para que ele não o mata por brincar com Yoruichi, ele até enfia as mãos entre as pernas dela quando ela não esperava, apenas para ser mandado voando. Ele começou a se perguntar se seu charme era inútil para ela ou se nosso MC tinha uma maneira melhor de lidar com ela. Era um mistério. Mas ele não reclamou, ele também tomou liberdades com Tatsuki Arizawa desde quando ele se juntou a um dojo, aos 12 anos, apenas para não mexer muito com ele. Os prazos. Eles não gostavam muito um do outro, então apostaram que o perdedor faria uma coisa que o vencedor queria. Bem, é claro, Ichigo venceu com toda a experiência anterior e fez Tatsuki se apontar na frente dele fazendo ela odiá-lo até os ossos. Bem, é claro, Ichigo foi espancado novamente por sua assustadora e viva mãe quando eles apresentaram uma queixa de bullying aos pais dela. Pobre Ichigo, enquanto curava suas feridas no dia da inauguração da clínica Kurosaki, ele ouviu a campainha tocou e atendeu a porta para encontrar uma garota com o irmão nas costas. Ele havia sofrido um acidente de carro e estava coberto de sangue. A clínica não tinha os equipamentos necessários para salvá-lo. Ichigo ficou atordoado, incapaz de falar por um longo tempo e ao mesmo tempo ele estava sorrindo interiormente e pensando em sua mente. Ichigo, eu posso salvá-lo com minha Heiatsu Ikido, mas ela terá que pagar com aqueles peitos dela. Ai, se eu soubesse que seria tão bom mexer com garotas eu teria feito isso na minha história original anterior, minha única preocupação é que Sora não me mate. Fim do capítulo. Capítulo 25, 10 anos 2. Enquanto Ichigo observava a garotinha com um corpo bem proposto, ela estava pálida com o irmão nas costas e queria implorar a alguém para salvá-lo. Ele era sua única família e sofreu um acidente de carro que a fez correr para cá. Por favor, senhor, por favor, ajude meu irmão. Ichigo, calma, qual é o seu nome? O que aconteceu? Orihaime Inoue, meu irmão sofreu um acidente de carro, ele está muito mal, por favor, salve ele. Enquanto Ichigo a observava com lágrimas nos olhos vermelhos de tanto chorar, ele começou a formular um plano de como tirar vantagem dela, já que ele tinha algum tipo de conexão e sentimentos na linha do tempo original, então por que não começar mais cedo? Pode fazer qualquer coisa, menos me seguir. Inoue. No meu irmão cheira o ahá. Ichigo, xmnnmn eu não disse que vou deixá-lo morrer, acalme-se primeiro, deixe-me fazer os primeiros socorros e dizer o que você posso fazer. Inoue, sério, eu farei qualquer coisa, por favor, salve-o. Olhando para a pequena centelha de esperança, ele se sentiu culpado de alguma forma, ele não se lembrava dela tão intencionalmente, ela mudou após a morte dele. Então, novamente, eu também era tímido e não me arrisquei quando Yoruichi entrou no lago espiritual da Soul Society completamente nu, nem quando Hanjiku quase se cutucou para deixá-la ficar na casa dele, nem quando Nelia o apertou com os seios. Depois de algum tempo eles foram para outro quarto e estavam realizando os primeiros socorros com sua Heiatsu Inoue. Viu seu irmão mais velho melhorar um pouco e ficou radiante de felicidade apenas para ficar azeda em suas próximas palavras para ela. Ichigo, eu só posso estabilizá-lo por pelo menos meio-dia, então seu destino é desconhecido para ele. Inoue, você não pode fazer nada, vou tentar retribuir de qualquer maneira possível, por favor. Ichigo, eu poderia usar algumas habilidades para salvar vidas, eu sei, mas você terá que pagar de uma forma especial. Inoue, por favor, salve-o, ele é a única família que eu tenho, cheirar. Ichigo, não se esqueça de me pagar mais tarde. Inoue, Quando Ichigo recebeu a confirmação dela, ele começou a canalizar sua Heiatsu e usou um feitiço de Kido que aprendeu enquanto não era nada para os Shinigamis humanos, foi um salva-vidas. Todo o processo demorou cerca de 3 a 4 horas enquanto Inoue estava em um canto observando seu irmão cada vez melhor e ao mesmo tempo ela se sentia tonta como se estivesse drogada.
Mal sabiam os dois que a Reiatsu de Ishigo estava alterando sua alma, despertando muito mais rápido seus poderes futuros. Tendo terminado seu trabalho e dito a Inoue para deixá-lo descansar, ele saiu do quarto e foi para o próximo para discutirem o preço. Inoue, muito obrigado. Acerto seu nome, não sei seu nome. Ishigo, Kurosaki Ishigo. Inoue, então Kurosaki-san, o que posso fazer para retribuir sua gentileza? Quando Inoue perguntou isso, ela viu Ishigo se aproximando cada vez mais, ela tentou se afastar um pouco apenas para se encontrar na parede. Antes que pudesse falar, Ishigo selou seus lábios nos dela, abraçando-a enquanto acariciava sua bunda e seios, atordoando-a por alguns segundos antes de tentar lutar. Foi então que ela tremeu e ficou com os olhos bem abertos ao sentir a mão dele dentro de seu sutiã apertando seus mamilos e a outra mão dentro de sua calcinha enquanto a beijava. Como ele estava prestes a ir mais longe, ele ouviu barulhos no corredor. Era seu pai junto com sua mãe. Medo e ansiedade junto com suor e calafrios subiram em suas costas. Ele pensou: droga. Fim do capítulo. Capítulo 26, 10 anos 3. Inoue ficou sem palavras enquanto ela estava com medo no início. Ela começou a se sentir bem ao perceber que ele não a estava forçando da maneira mais difícil. Em vez disso, ele estava brincando com ela. Ele não queria fazer mal a ela, mas realmente a queria. O que então ficou intrigado ao vê-lo suar com pânico nos olhos em um ritmo alarmante, e quando ela tentou falar, mas Ishigo fechou a boca com as mãos. Só mais tarde ela também ouviu passos em pânico enquanto eles esperaram e esperaram em uma posição estranha por ambos deixarem Inoue vermelho como um tomate, mas as pessoas do lado de fora simplesmente não queriam sair. Enquanto passavam pela sala para a próxima, eles conversam entre si. Ishin, esse sentimento. Ishigo usou seus poderes. Masaki, quem sabe, vamos ver quem está na sala. Quando eles entraram na sala, Ishigo estava xingando dentro de sua mente enquanto Inoue estava confusa sobre o que poderes. Enquanto ela pensava, ele sentiu um puxão em seu ombro e quando ela verificou que era Ishigo, ele estava sinalizando para os dois saírem do quarto. Como eles conseguiram sair, eles se separaram e depois, se acalmando um pouco, eles foram em direção ao quarto do irmão dela, encontrando lá Masaki e Ishin. Quando Inoue os viu, ela meio que ficou vermelha, mas eles pensaram que era de tanto chorar por essa pessoa, talvez seu amante. Mal sabiam eles que ela quase foi autuada pelo filho deles. Enquanto Ishigo estava observando, ele não pôde evitar sentir alguns calafrios por algum motivo desconhecido e então viu Inoue sentar na cama de seu irmão chorando baixinho e chamando por ele. Inoue, irmão mais velho, cheira. Ishigo, não se preocupe, ele vai ficar bem. Ishin, Ishigo, foi você quem o curou? Não havia assim, então eu a ajudei. Masaki, você usou isso? Masaki chegou perto do ouvido dele e sussurrou isso para que só ele ouvisse, esperando sua confirmação, só que ela não esperou enquanto ela ouviu acenar com a cabeça, e então o ouviu. Ishigo, eu só pensei que se eu tivesse falhado naquele momento, então Yuzo e Karen estariam sozinhos. Imagine Karen carregando Yuzo no hospital da mesma maneira, então eu senti a necessidade de ajudá-la. Inoue, quando ouviu que seus cílios tremiam de raiva, mas segurou-os porque não queria que eles descobrissem sobre seu pequeno feito, ela só teve um pensamento. Que mentira branca! Depois de algum tempo, Ishin e Masaki saíram dos quartos deixando os três lá dentro, mas ele não pôde deixar de olhar para ela e ver uma cara de raiva. Ele suspira e pensa: que tipo de sorte eu tenho ultimamente. Ishigo, você deveria ir descansar e depois vir amanhã para pegar a alta, pois ele vai ficar bem. Inoue ficou perturbado e irritado com todo o seu ato e não pôde deixar de perguntar a ele com uma voz fria. Inoue, então eu retribuí com juros suficientes. Ishigo não sabia se deveria rir ou chorar, então novamente ele meio que a forçou, mas foi gentil com ela e ainda fica com a voz fria. Droga, ele deveria ter ido bem mais rápido, mas como ele sabe, a sorte dele é terrível, pois um gato estava olhando pela janela arranhando os metais da parede. Fim do capítulo. Capítulo 27, 10 anos 4.
Vamos para a hora que Ichigo estava fazendo com Inoue. Na mesma hora no telhado havia um gato preto dormindo silenciosamente. Quando algo a acordou, ela desceu dali perto de uma árvore e estava procurando a fonte de sua perturbação. Procurando e procurando, ela não conseguiu nada até bocejar de tanto sono, e enquanto ela virava a cabeça e via através de uma pequena fresta na janela, seus olhos brilhavam como um trovão, ficando incrivelmente irritados com a visão que ela estava vendo. Ela viu Ichigo se aproximando cada vez mais de uma garota que ela não conhecia. Enquanto ela tentava se afastar um pouco apenas para se encontrar na parede antes que pudesse falar, Ichigo selou seus lábios nos dela, abraçando-a, acariciando sua bunda e seios, atordoando-a por alguns segundos antes de tentar lutar. Foi então que ela tremeu e ficou com os olhos bem abertos ao sentir a mão dele dentro de seu sutiã apertando seus mamilos e a outra mão dentro de sua calcinha enquanto a beijava. Algo explodiu dentro de ela sem que ela percebesse e arranhou tudo o que encontrou na parede enquanto seus olhos ficavam cada vez mais brilhantes com o ciúme e a intenção de matar. Ela o seguiu na sala ao lado e viu Shin e Masaki conversando com ele. E antes que ela percebesse, ele ficou sozinho com ela e com um cara dormindo profundamente, pois ele vai ficar bem. Inoue, então eu retribuí com juros suficientes. Ichigo, sim. Eu não queria ir tão longe no começo, no máximo beijar você e acariciar seus seios, mas você era tão fofo e assustado que não pude deixar de te provocar mais. Sinto muito por isso. Inoue não sabia o que sentir sobre tudo isso, pois estava pensando em tudo o que passou hoje. Ela não teve forças para responder enquanto observava Ichigo sair da sala. Ela suspirou. Quando Ichigo saiu da sala, uma luz negra voou em seu rosto, movendo-se incrivelmente rápido, arranhando-o em vários pontos, fazendo-o gritar e sangrar, e enquanto ele ativava a menor que Revolving Heavenly Reishi Blades maior que para se defender, ele finalmente viu um demônio como uma criatura brilhando na escuridão com olhos amarelos amendoados dourados. Ele ficou tão assustado que começou a correr para salvar sua vida, e enquanto fugia e se esquivava de cada ataque percebeu que o alvo principal era seu Pipi. Ele começou a surtar, pois também era o Pipi de Sora. Ele correu e foi perseguido até o outro lado da cidade. Ele tentou pensar em maneiras de sobreviver a isso, e quando estava no fim da linha de sua linhagem ele viu a criatura negra se transformar em uma mulher. Ichigo, você está tentando me matar. Yoruichi, Araishi Boy, não sei do que você está falando, só estava tentando cortar algo que você não precisa eternamente. Um trovão brilhou em seus olhos mostrando o quão assustadora e irritada ela estava. Ichigo estava pensando que sua vida dependia dele quando de repente uma ideia maluca o atingiu. Ichigo, e o que seria isso? Yoruichi, suas calças. Quando ela disse isso, ela atacou ele e antes que pudesse acertá-lo, Ichigo saltou para evitar sua mão, resultando em uma visão inacreditável. O rosto de Yoruichi dentro das pernas de Ichigo. Ele só teve um pensamento enquanto fugia, deixando Yoruichi em suas próprias fantasias, e isso foi: Sora definitivamente vai me matar. Fim do capítulo. Capítulo 28, O Tempo Prometido. Dia após dia, mês após mês, íamos passando com Ichigo sem ousar olhar para Yoruichi porque ele sabia muito bem que estava ferrado. Ele passava seus dias com uma rotina muito usual: casa, treinamento, dojo, clínica, treinamento, casa para dormir, mantendo-se ocupado o máximo possível para evitá-la. Antes que ele percebesse, 1 ano e meio se passou, fazendo com que ele tivesse 13 anos e meio. Durante esse período, ele tinha muitas coisas para se distrair, como Tatsuki estava controlando sobre ele e o desafiou mais de centenas de vezes apenas para acabar em uma cama no hospital de sua família, onde ela foi torturada além de sua imaginação, pois não gostava de agulhas e coisas do gênero. Ele também viu Inoue como ela veio visitar sua melhor amiga inúmeras vezes, pois ela havia perdido muitas vezes de Ichigo, não ganhando nenhuma em seu arsenal. Falando um com o outro, mas nunca chegando ao ponto do que aconteceu no passado. Eles deixaram passar assim como nunca aconteceu, o que de alguma forma incomodou Inoue, pois foi ele quem iniciou o ato.
Com o passar dos dias durante seu tempo na Mashiba Junior High School, ele se envolveu em muitas brigas, de alguma forma recebeu ajuda de Yasutora Sado. Pouco depois, Ichigo retribuiu o favor ao resgatar Sado de 2 membros de gangue que o agrediram. Mais tarde, quando os bandidos sequestraram Sado, Ichigo os encontrou e derrubou seu líder, Yokoshine. Usando o telefone de Yokoshine para chamar uma ambulância para cada um dos 5 bandidos, ele espancou todos e Sado foi libertado. Eles se tornaram amigos muito rápido. Nas horas vagas ele brincava com suas irmãs de 9 anos em casa que admiravam ele por ser um irmão legal que sempre brinca com eles e assim os dias foram passando, e até certo ponto ele e Sado começaram a frequentar a Karakura High School, onde conheceram Keigo Asano e Mizuhiro Kojima, enquanto os salvavam de um lutar. Embora Keigo inicialmente tivesse medo de Ichigo e Sado, ele e Mizuhiro mais tarde se tornaram amigos deles. Até completar 14 anos e enquanto estava em seu quarto desmaiou e foi levado ao mundo interior. Ele viu o cenário familiar e ficou ao mesmo tempo feliz e triste por perder sua liberdade. Ele tentou procurar por Sora e quando chegou ao centro do mundo ficou chocado ao ver um antigo templo no céu flutuando entre as torres e o arranha-céu. Ele focalizou seus olhos e viu uma enorme placa que tinha o seguinte criptografado: menor que The Bleach System, maior que ele. Estava sem palavras, ele não sabia o que dizer, mas tinha certeza de que estava relacionado ao nome de sua vida anterior. Enquanto ele pensava em subir até lá, um som alto foi ouvido não apenas uma, mas 2 vezes e depois 3 e 4, 5 continuou e quando chegou a 100 sons parou e uma voz foi ouvida em seus ouvidos. Sistema, Jing, atualização completa. Sistema, Jing, menor que o sistema Bleach V2, maior que. Sistema, Jing, explorando o mundo em busca de mudanças na história e de novas missões principais e secundárias. Sistema, Jing, digitalização iniciada, digitalização concluída. Sistema, Jing, novas missões principais e secundárias foram criadas. Sistema, Jing, explorando o mundo e todos os reinos relacionados em busca de novos níveis de poder. Sistema, Jing, digitalização iniciada, digitalização concluída. Sistema, Jing, novos níveis de poder foram criados. Sistema, Jing, recalculando interfaces do host. Sistema, Jing, novo status foi criado. Sistema, Jing, anfitrião. Fim do capítulo. Capítulo 29, Os Novos Poderes. Depois de dormir por 10 anos, Sora está começando a sentir um chamado. Ele tentou alcançá-lo apenas para sentir um zumbido como uma torrente elétrica em sua mente, despertando-o. Depois de ficar atordoado por alguns segundos, ele começou a ouvir alarmes sonoros. Sistema, Jing, 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 Jing. Depois de um tempo, ele olhou em volta e se viu dentro de uma sala com uma porta branca na frente. Sem nada para fazer, ele foi e abriu a porta e quando a abriu sentiu uma súbita lufada de ar empurrando-o para frente. Ele não conseguia não resistir e depois de um tempo ele estava bem no meio do céu sem nada para pisar dentro dos limites de frações de segundos. Ele congelou e disse, foda-se. Foi a única palavra que ele conseguiu dizer quando ele caiu e começou a gritar em sua mente enquanto continuava caindo daquela altitude. Ichigo, por outro lado, ele viu um borrão branco na têmpora e antes que percebesse viu e ouviu alguém gritar em queda livre e começou rindo apenas para engasgar a língua quando percebeu que quem estava caindo rapidamente era Sora e o alvo da almofada era ele. Boom! Uma forte explosão foi ouvida no meio do reino da alma e se você se aproximasse você poderia ter visto uma grande cratera com Ichigo esmagado no chão e Sora em cima dele com uma cara de alívio por ter sido salvo. Ele olhou em volta e tentou encontrar Ichigo apenas para ouvir uma voz irritada abaixo dele. Ichigo, IUOUM acento circunflexo % dólar cerquilha % dólar cerquilha % dólar cerquilha dólar % filho da puta, saia. Sora, OHH, desculpe por isso. Ao tentar se afastar dele ele o viu enterrado no chão com apenas os ombros, pescoço e cabeça para fora.
Ele começou a rir tanto que caiu no chão e começou a bater. Sora, pffffff ach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 á. Veias pretas apareceram em Ichigo e comecei a ficar muito chateado com ele, mas também tentando segurá-lo porque ele não queria que ele fosse encontrado sobre seu feito. Ele sussurrou para si mesmo: você está morto. Ichigo. $cerquilha cerquilha acento circunflexo porcento cerquilha cerquilha tire-me fora. Ele o ignorou e começou a verificar os alarmes que ouviu antes, pois estava tão livre agora. Sora, sistema, mostre-me o que há de novo. Sistema, Jing, parabéns host pela atualização do sistema. Ponto de exclamação, ponto de exclamação, ponto de exclamação, ponto de exclamação. Clone portátil de Jigai. Menor que pílula de aumento de nível duplo maior que. É uma pílula criada a partir de energia de origem por meio de leis. Efeito, pode dobrar a recompensa de aumento de nível de missão. Menor que clone Jigai portátil não refinado maior que. Um clone feito de materiais duráveis, capaz de hospedar alma como substituto. Sistema de necessidades extremas. Jing. Parabéns host pela atualização da interface. Sistema. Jing. Nova história foi criada através de missões. Sistema. Jing. Novos níveis de potência foram refinados. Sistema. Host precisa verificar tudo manualmente. Isso foi muito longo. Caramba, mas as recompensas foram muito boas, então não estou reclamando de nada disso agora tenho que verificar todas as interfaces. Sora, abra tudo em ordem. Sistema, Jing, estado de abertura, nome, Xiaolan Sora, idade, 14, 35, nível 82 XP, 0, 50 milhões. Saúde, 930, poder, 830, defesa. 860, inteligência, 2001, Heiatsu, 1.017.800. Afiliação, característica, Gula, humano, Shinigami, Vizard, Quincy. Nome do comando Zanpakuto, olhar nos olhos de todas as coisas onde a lua festeja. Shikai, devorar lua celestial, Tengoku Akuma Tsuki. Bankai primeira forma, devorar celestial lua negra, Tengoku Akuma Kurutsuki. Bankai segunda forma, Deus celestial lua negra, Tengoku Kami Kurutsuki. Pontos de alma, 350. Sistema, Jing, habilidades de abertura, categoria Kido, Ado, 1, menor que Ado Artes 4, Byakurai maior que. 2, menor que Ado Artes 31, Chacarro maior que. Encantamento, menor que Ielord. Máscara de sangue e carne, toda a criação, bater de asas, vocês que levam o nome de homem. Inferno e pandemônio, a barreira marítima surge, marcha para o sul. Maior que 3, menor que Ado Artes 91, Senjuko Tentairro maior que. Encantamento, menor que limite das milhares de mãos, mãos respeitosas, incapazes de tocar a escuridão. Mãos atirando incapazes de refletir o céu azul. A estrada que se aquece de luz, o vento que acende as brasas, o tempo que se reúne quando ambos estão juntos, não há necessidade de hesitar, obedeça às minhas ordens. Balas leves, 8 corpos, 9 itens, livro do céu, tesouro doente, roda grande, torre da fortaleza cinza. Mire para longe, espalhe de forma brilhante e limpa quando disparado maior que. Bakudo, Kaido, personalizado. 1, menor que Bakudo personalizado N1, porta sem forma maior que. Encantamento, menor que criação do nada, vazio eterno, energia em Yang, visto e invisível faz tudo aparecer e desaparecer maior que. Categoria adquirida. 1, menor que domínio espiritual maior que. Menor que 1. Domínio feito com Heiatsu puro, qualquer um ou qualquer coisa que pise nele terá sua velocidade e reação diminuídas em 200% maior que 2, menor que mente espiritual maior que.
Menor que uma mente que foi treinado até os limites extremos. Quando alguém aprendeu menor que domínio espiritual maior que a velocidade de reação do hospedeiro aumenta 200%, 200 pontos em inteligente. 3. Menor que clone da alma espiritual maior que. Menor que um clone feito por Reiatsu e os pensamentos do host que podem permanecer escondidos dentro do ambiente. Um Soul Clone tem metade das estatísticas do host. Se o clone estiver dentro do domínio, ele terá 75% das estatísticas do host. Maior que. 4. Menor que lâminas Reishi celestiais giratórias maior que. Menor que lâminas criadas a partir de Reiatsu que giram em torno de si mesmas girando em torno do corpo do host, elas podem ser visíveis e invisíveis e ser usadas tanto para defesa e ataque. Lâminas atuais, X10, dentro do domínio, 10% de aumento de velocidade 10% de nitidez maior que. Sora estava olhando para as janelas com os olhos colados. Ele não conseguia acreditar em uma explicação tão detalhada nem mesmo em seus sonhos mais loucos. Ele continuou abrindo as janelas em sua mente, esquecendo-se totalmente do Ishigo enterrado que ainda estava gritando e xingando ele. Sistema, Jing, loja inaugurada. Acessórios, pílulas médicas, armas, formas de batalha, Kido Artes, atualização. Pontos de alma, 350. Sistema, Jing, inventário de abertura. Menor que um X pílula para subir de nível duplo maior que menor que um X Odioku completo maior que menor que um X clone Jigai portátil não refinado maior que. Sistema, Jing, abrindo missões. Principal. 1. Vá para a Soul Society. 2. Derrote Zaraki Kenpachi. 3. Salve Kushiki Rukia da execução. 4. Derrote Byakuya Kushiki. 5. Vença Aizen Suzuki. Sub. 1. Chute Rukia pela janela sem que ela perceba. 2. Faça com que Yoruishi tome banho com você na Soul Society. 3. Gaste pontos na loja. WTF são todas aquelas missões e o que há de errado com a hora do banho de Yoruishi? Pensei em mudar isso da história. Não, espere, na verdade não mudei. Se pensar bem, aquele que estava com ela na história original era e quem controlava meu corpo era ele. N_N ou o não me diga. Sora, sistema, mostre-me o log do meu clone nos últimos 10 anos sangrentos. Fim do capítulo. Capítulo 30, Retribuição Celestial. Ishigo estava morrendo de medo do grito de Sora no vazio e quando ouviu o vazio respondendo e ouvindo sobre o conteúdo eles estavam dizendo que ele não estava mais assustado mas começou a cagar tijolos junto com suor cristalizado. Ele tentou desesperadamente conseguir. Saiu e conforme o tempo passou e viu a expressão calma em Sora, ele estava se cagando, mas ainda, ele continuou tentando e até certo ponto ele conseguiu tirar um braço enquanto tentava se libertar ainda mais rápido. Sora começou a rir virando a cabeça para Ishigo, ele levantou o polegar com um enorme sorriso maligno no rosto, mas nos momentos seguintes, Sora parou porque o tempo havia congelado para ele. Ishigo, o foda-se. Ele viu, como ele havia previsto, Sora viu algo que ele desejou nunca ter visto, ele apenas desejou nunca ter pedido para ver o tronco, afinal, história sombria é história sombria, ele se levantou e não caiu. Difícil colocar o sorriso mais simples que pôde e caminhou em direção a Ishigo. Na visão de Ishigo, embora aquele não fosse um sorriso simples, um demônio reencarnou com um rosto preto invisível de raiva com olhos vermelhos que o fez lembrar de algo que ele viu nas memórias que ele absorveu de Sora era algo assim. Quando os olhos do personagem principal do anime ficam vermelhos, comece a correr pela sua vida. E assim como Ishigo estava prestes a perguntar ajuda do templo misterioso ele ouviu uma voz no vazio. Sistema, Jing, submissão acionada. Espancou Ishigo deixando-o meio morto por brincar com MC Waifu. Recompensas, 10.000 Soul Points. Ishigo, seu M $, cerquilha sequer traidor. Sistema, Zanpakuto e clone não são nada que não possa ser substituído.
O anfitrião deu a você 2 empregos antes de hibernar. 1. Não mexa com a esposa dele. 2. Controle seu novo poder semelhante. Você falhou em ambos. Ichigo e Sora pararam e se entreolharam pensando que a mesma coisa fez menor que The Bleach System V2 maior que responder de verdade, então Sora pensou que funciona para mim. Ichigo, WWAIT, podemos conversar sobre isso direito, certo? Sora, você sabe o que eu admirei sua coragem em trollar Tatsuki, já que na história anterior você levou uma surra dela, mas acabou vencendo depois de inúmeras partidas, e também sua coragem de colocar suas mãos em Inoue como vocês teriam acabado juntos especialmente depois do arco Skyushan, mas... Tendo chegado acima de Ichigo, ele olhou para ele nos olhos e seu pior medo e pesadelo chegaram à parte mais profunda de sua alma. Ele viu Sora cerrar os punhos com as 2 mãos e tentou acertá-lo com a velocidade da luz, atingindo o chão e enterrando Ichigo ainda mais abaixo. Sora, você vai Riggu. Ichigo, você @cerquilha você quer uma guerra, você a terá. Menor que olhe para os olhos de todas as coisas onde a lua festeja maior que Tengoku Akuma Tsuki maior que. Uma explosão repentina de explosões de Reishi explodiu do chão indo diretamente para Sora, não atingindo nada enquanto Sora usava menor que Shunpo maior que Flash Steps pegou a cabeça de Ichigo voou pelo ar e o esmagou enterrando-o novamente no chão. Sora, nova habilidade menor que o rosto de Aizen jogando. Maior que muito fácil. Ele esperou e esperou apenas para perceber que Ichigo havia desmaiado e uma de suas mãos estava dobrada na direção errada, enquanto a outra era um punho cerrado com o dedo médio levantado. Sistema, Jing, fim do capítulo. A missão suprema do homem é saber o que precisa para ser homem, Immanuel Kant.